Deixa eu acertar aqui com o pessoal do apoio. Ok. Boa tarde para todos. Vamos começar mais uma live nossa. Essa, com certeza, é uma live bastante polêmica, né? Mas eu acho que é muito importante para a gente conversar sobre esse assunto. O assunto é a morte ou o desencarne, como as pessoas preferirem. As pessoas ainda estão chegando, nós tivemos um problemazinho de organização aqui, atrasou um pouco para botar o link nos grupos, mas já está todo mundo aí já chegando, os terapeutas todos já estão presentes. Eu vou começar, como sempre, fazendo aquela nossa prece, pedindo permissão para que possamos fazer os nossos trabalhos hoje. Eu peço permissão a Deus Pai, ao Mestre Jesus, a São Miguel, que é o nosso mentor da CBPR, que é quem organiza esse trabalho, a qual todos nós somos ligados, todos os terapeutas somos ligados. Eu peço que eles que nos deem orientação, que nos deem intuição, que nos preparem para passar o que for de melhor dentro das nossas convicções, das nossas linhas de espiritualidade, e que isso tudo possa vir a somar ao conhecimento de vocês. Peço proteção para todos nós, terapeutas, para todos que estão aqui na sala, para todas as nossas famílias, amigos, que todos nós possamos ter os nossos corações aquecidos pelo calor do Mestre Jesus. Que assim seja. Bom, meus amigos, como eu vou falar, nós temos o tema de hoje é o tema partida e chegada. Porém, nós queremos deixar claro que nós não estamos aqui para mudar a religião de ninguém. O nosso objetivo não é catequizar ninguém. Nós vamos falar do que a gente acredita, e acredito que para alguns vai soar bem, para outros talvez um pouco estranho, talvez as pessoas não estejam ainda nessa vibração. E nós respeitamos, desde a primeira live, qualquer que seja a linha religiosa da pessoa. Eu não acredito em morte, eu não acredito na vida após a morte, eu não acredito. Não tem nenhum tipo de problema. Não tem nenhum tipo de problema. Eu acho que nós estamos aqui para aprender, todos nós estamos aqui para aprender. Não pensem em vocês. Você sabe que os terapeutas aprendem mais, às vezes, do que vocês. Nós nos preparamos para fazer esse trabalho, a gente prepara para passar e fazer o melhor possível. Esse é o nosso objetivo. E atender a todos e tirar as dúvidas, e continuamos atendendo as pessoas fora desse horário, para que a gente possa ajudar um pouquinho e consolar um pouco a dor de cada um. Eu quero fazer também a menção, nós estamos hoje no Setembro Amarelo, e, como vocês sabem, nós já fizemos 2 palestras sobre suicídio, então é para que nós possamos, mais uma vez, pensarmos na valorização da vida. Tá? Ok, eu queria fazer essa colocação durante
Depois eu vou ler algumas frases só sobre isso, para que a gente não esqueça desse momento que nós achamos extremamente importante. Bom, eu agora fiz esse pequeno preâmbulo, eu vou passar a palavra agora para Simone. A Simone vai fazer a primeira parte e o Celso fará a segunda parte da nossa apresentação, e depois nós estamos aqui, cada um dos terapeutas fará as suas colocações. Ok? Então, Simone, você está com a palavra. Obrigada, Márcio. Boa tarde a todos. Bom, como você disse, nós não estamos aqui para mudar, né, a visão que cada um tem a respeito desse tema. Nós viemos aqui até para fazer uma reflexão, porque como você também lembrou, a gente que estuda, a gente às vezes tem mais para aprender, né? A gente está ali naquela função até de aprender, de repente a gente não estava fazendo o dever de casa como deveria, a gente vem, senta aqui e vamos estudar, porque a gente tem um tema para abordar. Então, o nosso grupo, né, é um grupo de acolhimento, e como a gente sempre fala, como não seria possível a gente abordar um tema desse? Também precisa ser acolhido, né? Muitas pessoas estão passando hoje, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, por essa realidade. É uma realidade que está aí a todos os momentos a gente acompanhando. Mas será que a gente não fala como deveria? Será que a gente não encara de frente? Por que será que a morte ainda é uma questão a qual a gente prefere não falar, né? Então, a gente vai fazer algumas colocações para reflexão. E estudando, a gente começa também refletindo sobre vários aspectos, né? A gente percebe que muitas pessoas falam de tudo. A gente consegue falar de incertezas, né? De programar uma faculdade para daqui a 5 anos, a gente programa o casamento, a gente programa uma viagem. São coisas incertas, a gente não tem certeza se a gente vai conseguir realizar aquilo, mas a gente fala sobre isso. São coisas incertas. Agora, a morte é uma certeza. Nós sabemos que todos nós que estamos aqui iremos passar por esse fenômeno mais uma vez ou mais várias vezes, como a gente vai abordar ao longo da nossa fala de hoje. Então, será que a gente tem dificuldade de falar sobre esse aspecto da morte? Qual seria? Por que talvez a gente não consiga falar sobre isso? A gente, às vezes, quando começa um assunto num grupo, ou quando alguém fala, normalmente a gente ouve alguém falar assim, não, pelo amor de Deus, muda de assunto, faz o sinal da cruz, reza um Pai Nosso, reza uma Ave Maria, e diz, o assunto morreu. Gente, até o assunto morre, né? Então, a gente precisa entender que o nosso corpo também um dia vai morrer. Mas o corpo físico é matéria. Será que nós nos apegamos à matéria? Por isso que a gente tem dificuldade de entender que a matéria um dia chega ao fim. Né? Então, essa nossa matéria, a gente sabe, desde quando a gente começou a entender o processo de nascimento, evolução aqui na matéria, a gente sabe que essa matéria, um dia ela vai perecer. Seja pela razão, pelo motivo que for, mas todos nós vamos embarcar na mesma, é a única certeza que nós temos. Então, quando eu falava sobre as incertezas, a gente consegue pensar sobre possibilidades de incertezas, mas a gente não consegue, às vezes, falar sobre uma coisa que é certa. A certo é a morte, que a gente vai passar por isso. A programação a gente tem que ter, mas a gente não pode deixar de falar sobre o assunto. E aí, de onde é que a gente imagina que poderia ter surgido tanta questão que envolve a dificuldade de falar desse tema? A gente sabe que, não nomeando nenhuma religião, nem categorizando nem melhor, nem pior, a religião é aquela que faz o homem melhor, então não importa a religião. Nós estamos falando sobre alguns dogmas, sobre algumas crenças, ou sobre alguns ensinamentos que às vezes limitam. A gente vem com uma visão distorcida ou limitada da nossa imortalidade. Nós somos um espírito imortal, num corpo mortal. Então, será que quando a gente ouve falar que existe, se eu for bom, eu vou para o céu, se eu for mal, eu vou para o inferno, será que isso não nos dá aquela ideia de ou
paraíso total, absoluto e irrestrito, com tudo liberado? Ou será que a gente tem alguma dúvida? Porque eu acho que todos que estamos aqui, eu acho que ninguém, talvez, se considere 100%, né, acima de tudo, para, de repente, já ter um passaporte direto, né, para o céu, para esse céu. E agora, e por outro lado, será que o inferno, como é colocado, que a gente pensa no sofrimento eterno, porque se eu estou fadado a ser bom 100%, ir para o céu, ou se eu fui mal, eu vou para o inferno, será que eu me apego a essa imagem, né, de sofrimento eterno e não quero nem tocar no assunto porque eu não quero falar de sofrimento? Então eu não falo sobre o assunto. Será que a gente pode ter buscado isso daí? Esse medo, essa dificuldade de falar, sobre encarar isso de frente, ou sobre encarar como uma coisa natural. Porque a morte não é um sinônimo de vida, a morte é uma continuação da vida. Nós nascemos, crescemos e morremos. Então não é sinônimo, é uma continuação. A vida é composta por nascimento, crescimento, né? E a gente, todo o nosso trajeto, e a morte, e a passagem. E aí o outro lado, a vida após a vida, isso aí depois o Celso vai falar sobre essa outra jornada. Então a gente precisa refletir sobre esses pontos. Também tem uma questão que a gente pode também dar uma olhada sobre essa nossa dificuldade, porque na mitologia, né, o deus da morte, o Thanatos, ele não se falava sobre ele. E Hércules, num determinado momento, amarrou em fios de cristal, de diamante, desculpa, em fios de diamante, e ele ficou imobilizado. Então as pessoas não falavam para não acordar. Então não acordar o Thanatos, não acordar a morte. Então já vem desde muito, muito tempo atrás essa questão de não falar da morte. Porque será que se eu não falar dela, será que ela vai esquecer de mim? Será que de repente ela passa batida por aqui? Ops, passou direto, não falei, ela foi embora, passou direto. A morte não é questão de crença. A gente não precisa acreditar ou não acreditar, ela vai chegar. Então, independe da nossa religião, a nossa visão com relação a isso. Ela vai chegar, isso é fato. Então, se a gente for buscar olhar por esse aspecto, o nosso medo desse tema pode ser que ele tenha vindo já dessa época, e a gente cria aquela imagem negativa, né? A morte é uma transformação, é uma transição para uma outra etapa. Nós viemos aqui, cumprimos uma etapa e vamos para outra. Se a gente pensar, eu costumo colocar, às vezes, alguns exemplos de forma lúdica. Se a gente pensa num jogo de videogame, normalmente o jogo de videogame tem lá 3 fases, né? Aí você passa por ali, perde, morre, né? O bonequinho perde aquele momento. Aí tem a oportunidade de começar de novo. Aí tem uma outra etapa, aí o bonequinho morre e volta de novo, né? Então, será que na nossa vida a gente também morreria e ia acabar? Ou será que é uma fase e a gente vai para uma outra fase? Né? Então, de uma forma lúdica, até para a gente começar a olhar por esse caminho, pensa sobre esse jogo, pensa que se a nossa vida também ela não é formada por fases. A gente tem a fase que a gente está na barriga da nossa mãe, ou até mesmo antes. De onde é que a gente estava antes de estar na barriga da nossa mãe? De onde é que a gente veio? Né? Como foi essa programação? Será que teve uma programação? A felicidade, quando alguém espera, né, normalmente, uma criança chegar, é muito grande e se comemora muito a chegada. E tem todos aqueles planos, programação, e todos em volta, acolhendo aquela criança que está chegando. E por que quando a gente parte, tem que ser tão triste? Será que num outro momento não tem outros que estão nos aguardando também felizes pela nossa chegada? Né? Isso tudo aí vai ser abordado pelos céus. Então, esse nosso apego à matéria, de repente, ele é grande demais, porque a gente, o meu filho, o meu carro, o meu trabalho, a minha casa, o meu corpo, não é nosso, ele é emprestado. Então, se ele é emprestado, um dia a gente vai ter que devolver. Né? Assim como a gente não pode se apegar a nada, a gente também não pode se apegar a esse corpo, porque a nossa vida é muito mais do que um corpo. Então, essa nossa
fala de hoje, a gente vem trazendo de uma forma que a gente possa refletir e que a gente entenda que mais cedo ou mais tarde a gente vai passar por isso. Será que a gente vai ter condição de encarar de frente quando a gente precisar se despedir de um ente querido, né? É difícil, a saudade fica, porque a gente temporariamente deixa de ver. E quando os nossos olhos físicos não veem, a gente não consegue entender a dimensão dessa separação. Assim como o ar que a gente respira, mas a gente não vê, os nossos entes queridos, eles estão existindo num outro momento. A gente, por não ver o ar, a gente não acredita nele, não. A gente sabe que ele está aqui. Os nossos entes também partiram para alguma outra jornada, né? Então, se a gente começa a fazer essa passagem pela nossa vida de uma forma mais suave, a gente não olha mais só em direção a esse fim temporário desta matéria. A gente começa a entender que o começo não foi no nascimento e o fim também não é na morte. E como nós já falamos aqui outras vezes, nós passamos por várias etapas. E assim vai ficando mais fácil a gente compreender. E também a desapegar. Porque se a gente se apega e começa a gerar ansiedade. A ansiedade de não saber o que vem depois. Estou tão apegado e eu não sei como fazer e depois, né? Então a gente precisa, sim, falar sobre esse assunto até ele começar a ser uma fala natural, até ele não assustar mais tanto. A gente sabe que a partida, que a despedida, ela pode causar saudades, mas a gente não pode olhar como um fim. A gente precisa olhar para a nossa vida de uma forma mais ampla, né? E o que eu estou fazendo aqui? Será que a minha passagem por aqui, ela vai ter lá na frente, quando eu não estiver mais? Será que eu posso ser lembrada de uma forma positiva? Será que eu posso me tornar imortal em algumas atividades, em alguns exemplos que eu deixo na minha vida presente? Será que os meus filhos, será que os mais próximos vão me ter, de repente, como exemplo e falar daqui, sei lá, muitos anos, né? Ah, porque a minha mãe, porque a minha avó, porque a minha bisavó já dizia. A gente costuma falar isso dos nossos avós. Então, olha só, mesmo eles já tendo partido, a gente não esquece, eles estão presentes, eles deixaram alguma coisa positiva e eles se tornam imortais aqui no nosso coração, né? Eles já foram, às vezes, 30, 40 anos, mas a gente sempre lembra de alguma coisa muito boa que eles deixaram. Então, hoje, será que a gente também está participando dessa imortalidade depois da nossa partida? A imortalidade nos pensamentos dos nossos entes queridos, das pessoas que convivem com a gente, né? E assim, já me aproximando aqui para passar a palavra para o Celso, sem esquecer que a gente tem vários exemplos de todas as noites, quando a gente vai deitar, a gente não se lembra muitas vezes do que acontece. A gente simplesmente deita, dorme e acorda no dia seguinte, né? Então, é quase como se fosse um ensaio para quando a gente se despedir daqui, porque um dia a gente vai passar pelo processo e vai desligar e vai partir, né? E quando a gente acordar, a gente vai estar num outro momento. E tem alguns exemplos também, até trouxe de alguns filmes aqui, depois eu vou deixar, que tem as experiências que a gente chama de EQMs, que é um assunto que está envolvido, está ligado nesse ponto, que são experiências que são relatadas por pessoas que, às vezes, num coma, ela consegue ter a percepção de coisas que ninguém consegue explicar, a medicina ainda não explica, né? Como é o processo de EQM, de onde é que elas trazem aquelas informações, e normalmente, muitas das vezes, as pessoas que passam por esse fenômeno, né? Eles conseguem narrar situações que normalmente a gente não explica. E às vezes eles trazem informações da própria vida sobre um outro aspecto. E normalmente tem uma mudança. Será que a gente, essas pessoas nesse momento de se desligar temporariamente, quase que passando para o outro lado da morte, eles veem aquele seu plano reencarnatório de repente saindo
de uma forma errada e tem uma nova possibilidade de retomar de uma outra forma, né? Então, por aí a gente vai fazendo algumas analogias, algumas análises e entendendo um pouco melhor sobre isso. Alguns filmes que depois, se quiser, a gente pode até falar mais, mas tem o Ghost, que ele ilustra, não o EQM, né? Mas é um romance, mas que fala sobre essa partida, sobre esse outro lado. E a vida continua, o céu é de verdade, Milagres do Paraíso, Sexto Sentido, Além da Eternidade, Amor Além da Vida, são tantos, tá? Inclusive, tem 2 aí que eles falam também sobre a EQM, essa experiência de quase morte. Então, a minha parte por hoje é essa, e lembrando que a nossa vida continua. Aqui em outro lugar, a gente só precisa começar a enxergar a nossa vida de uma forma diferente e aceitar mais esse nosso destino, que todos vamos passar por lá, tá ok? Então, agora eu deixo com o Celso. Celso, é com você. Obrigada a todos, boa noite. Vamos pegar o Celso agora. Celso, abre o seu áudio. Já abri. Isso. Simone, por favor. Isso. E vamos agora seguir a segunda parte aí do trabalho. Tá, gente? Obrigado. Celso, está contigo. Posso? Eu? Tem certeza? Olha lá, hein? Boa tarde a todos, boa noite também, que a gente tem o pessoal do fuso horário, que está um pouco distante, mais distante da gente, mas nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo aqui, é importante a gente situar a continuidade da vida depois da vida. É fundamental, gente, é fundamental. Quer ver? Vamos pensar numa coisa. Todo mundo aqui estuda, ou já estudou, adquiriu um conhecimento, certo? Isso aí vai se perder, de repente. O que a gente vai fazer com isso depois, se não acontece nada depois? Certo? Uma pergunta. A gente adquire esse monte de conhecimento, esse monte de experiência, numa existência, para quê? Se não tem nada depois, não tem sentido. Tá certo? Desconfie também de que, repare, você sabe, ou já ouviu falar, que em todas as grandes religiões, todos os grandes segmentos filosóficos religiosos, falam de um pós, de alguma coisa depois. Pode chamar de céu, de inferno, Hades, Tártaro, Valhalla, Campos, ele dá o nome que você quiser. Mas tem um depois. Veja, se não houvesse nada, por que esses nomes existiriam? Se fosse simplesmente nasceu, morreu, acabou, não tem mais nada depois. Como é que surgiram esses nomes, essas criações, esses lugares, essas localidades que a gente não situa geograficamente aqui no planetinha? Como é que pode isso? Então, a gente tem que desconfiar de alguma coisa. Então, a criatura fazendo essa passagem que a Simone falou, ela vai para um outro lugar, uma outra dimensão. Nós vivemos num mundo aqui tridimensional, então ela vai estar fora do mundo tridimensional, né? Então, como é que é? Como é que acontece isso? Ela sai daqui e chega do outro lado. Imagine uma pessoa que vai viajar para um lugar diferente. A gente está aqui no Rio, né? Tem outras pessoas em outros lugares, mas aqui no Rio está quente. Em outros lugares está frio. Aí a gente vai sair daqui do Rio de Janeiro para esse lugar frio. Se a gente não tiver o equipamento, roupa necessária, se preparar para isso, a gente chega lá, vai passar uma dificuldade, vai passar um aperto. Então, a gente tem que se preparar aqui, nesse momento, antes da viagem, para quando chegar do outro lado, ter mais tranquilidade, certo? Trazendo para o nosso lado, a gente tem que se preparar aqui na vida, neste momento, para quando a gente deixar esse momento aqui, ter mais tranquilidade do outro lado. Ter menos dificuldade, porque, veja bem, tudo que a gente constrói aqui, a gente leva para o outro lado. Pensamentos, gostos, atitudes, hábitos. Quem fica é apenas o corpo. A gente vai levar tudo. Então, quando chegamos do outro lado, nós chegamos do jeito que nós estamos, somente sem o corpo físico. Nós temos um equipamento preparado para que a gente chegue do outro lado com tudo que a gente conquistou. E aí a gente se apresenta do jeito que está, com essa aparência aqui que você está me vendo, como eu estou vendo todo mundo, a aparência é a mesma.
a individualidade permanece, tá certo? Então, a partir das obras, a partir dos bons pensamentos, a gente vai poder até encontrar entes queridos nossos, pessoas que partiram antes da gente. Muitas vezes, são estas pessoas que nos recebem. Muitas vezes. Obviamente, vai depender de como estas pessoas estão na outra dimensão e de como nós estaremos chegando lá. Certo? Então, quando a gente desencarna, quando a gente deixa o corpo, no momento que a gente passa para outra dimensão, há uma confusão, há uma perturbação, um momento de desconexão. A gente sai... Por acaso você já acordou e, de repente, assim, meio sonolento aí, não sabia que dia era hoje, não sabia onde estava, não sabia nem se estava deitado na cama? Já aconteceu isso com você? Comigo não, que eu sou normal, tá certo? Mas com a maioria das pessoas acontece. Você está acordando assim, de repente, caramba, que dia é hoje? Não sabe se é segunda, terça, quarta? É a mesma coisa. Aí o que acontece? Você vai tomando ciência de si, né? Vai acordando, vai despertando para a realidade do dia novo e tá beleza, você consegue administrar o dia. O processo de desencarne, chegada do outro lado, é a mesma coisa. Há um processo de confusão, de perturbação, porque é necessário um reajuste a essa nova realidade. E dependendo de como nós vivemos anteriormente, esse ajuste vai demorar mais ou vai demorar menos. Vai ser mais rápido ou não. Vai depender daquilo que a gente trabalhou, de como a gente se preparou, de como estão os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas atitudes. Isso vai causar uma coisa boa, né? Se nós rapidamente nos recuperarmos, poderemos, como eu falei antes, até ter assistência dos entes queridos que foram antes, ou vai deixar a gente um pouquinho meio assim perdido, vai demorar a se integrar mais rapidamente nesse ambiente. Faz parte. Chegou do outro lado. O que eu vou fazer? Tem que fazer do outro lado. Porque, às vezes, em algumas situações, a gente ouve assim, olha, chegou, desencarnou ou morreu, né? E agora vai descansar em paz. O descanso em paz, descanso eterno. Gente, mas se é uma continuidade da vida, a gente pode pode até dar uma descansadinha, tirar umas férias. Mas a luta continua, a vida continua. Porque nós precisamos progredir. E o aprendizado se dá em todas as dimensões da vida. Todas. Então, no primeiro momento, a gente chega meio desorientado, se integra e rapidamente, obviamente já foi, eu estou acelerando o processo aqui, já considerando a pessoa em condições de assumir a sua própria vida do outro lado. Então, ela já reestruturada, assistida, orientada, ela vai procurar algo para fazer, algo para realizar. E existem muitas oportunidades nas outras dimensões. Pode ser trabalhos, estudo, assistência, amparar pessoas, uma série de coisas. Muitas das coisas que são feitas aqui são cópias. Não tão boas do que acontece do outro lado. A gente tem um livro chamado Violetas na Janela, que é da Patrícia, aí eu já vou puxar para esse lado. Ela deixa o corpo aos 19 anos. Ela tem um aneurisma e deixa o corpo aos 19 anos. E ela vai para o outro lado. Quando ela chega do outro lado, ela tem assistência, aquela coisa toda, e aí ela encontra a avó. Quando ela olha para a avó que ela lembrava aqui, quando ela estava encarnada, era uma pessoa com mais idade e usava óculos. Quando ela encontra a avó, ela olha para a avó e diz, caramba, você está mais jovem? E cadê os seus óculos? Não precisava mais, porque ela estava com uma ideia, com uma imagem da avó que estava sofrendo ou submetida às dificuldades da terceira dimensão. Já recuperada naquela situação, a avó estava remoçada e tinha condições de ajudá-la e não precisava de óculos, porque ela não estava no corpo físico. O corpo físico ficou para lá, ficou para trás com as suas dificuldades. Então, é também possível a pessoa conseguir
rever o seu programa de vida. Ela vai ter oportunidade, vai ter orientação, vai ter gente que oriente, estudos, palestras, tudo. Em questão de, por exemplo, de alimentação, né? A pessoa chega do outro lado, ela vai comer o quê? O pessoal que gosta de, por exemplo, de churrascaria, vai ser difícil, porque não vai encontrar nenhuma churrascaria do outro lado, tá certo? Então, não vai encontrar. Então, a alimentação é diferente, o pensamento é diferente, tudo é diferente, é um plano diferente. Muitas vezes, as nossas ideias, os nossos pensamentos se modificam. Quando nós chegamos no mundo espiritual, nós percebemos a vida diferente, com mais amplitude. Aquelas coisas que nós dávamos valor de uma forma egoística, de uma forma mesquinha, perdem o sentido, porque nós estamos na vida maior. E muitas vezes isso nos ajuda a fazer um tipo de pensamento que vai nos reconciliar com pessoas que ficaram aqui, com as quais nós tivemos umas certas dificuldades. E muitas vezes partimos com essa chateação e com esse aborrecimento. Quando a gente percebe a amplitude disso tudo, a gente vai mudando, vai mudando, vai mudando. Então, Patrícia chega do outro lado, toma um susto. Caramba, tudo diferente. E tem uma coisa interessante que ela descobre também, que ela não precisa de escova para pentear o cabelo. Ela pensa, o cabelo fica do jeito que ela quiser. Ela já gostei daqui. Não quero mais sair daqui. Tá? Então, são muitas coisas. Desconfiemos que a nossa existência não pode se dar apenas num período de 40, 50, 80, 100 anos. É pouco. É pouco para que a gente possa aprender tudo que a gente ainda não conseguiu. Tudo que a gente precisa colocar em prática, para que a gente possa melhorar a gente mesmo. Olha, se a pessoa é vaidosa, orgulhosa, egoísta, isso e aquilo, 100 anos não vai dar para ela se modificar. Ela vai precisar de mais tempo. Então, segundo alguns amigos da espiritualidade maior, a cada encarnação você melhora uma coisinha, você traz uma virtude melhorada. Então, a gente vai precisar de muitos saltos, de muitos muito ir e vir. Eu falei uma coisa que não tem nada a ver, né? Agora, ir e vir. A gente vai precisar de idas e vindas, várias, para ajustar isso. E quanto mais a gente vai e vem e se torna consciente, mais fácil é esse entendimento. Ninguém fica para a semente no corpo. Ninguém. Tá? E tem um aspecto, acho que eu vou parar aqui, né? Depois eu volto. Mas tem um aspecto interessante da continuidade da vida, é perceber-se fazendo parte de uma grande família humana, de uma grande família espiritual, que sempre nos acolhe, sempre está ali dando o apoio que a gente precisa. Tá bom? Tem um livro da Patrícia, que são 4 livros, o Violeta na Janela, tem uma série de 4. E ela vai contando toda a narrativa nesses 4 livros. Tá legal? Eu fico por aqui e a gente volta daqui a pouco. Ok. Eu vou fazer um teste aqui, que nós não conseguimos, vamos ver. Eu vou colocar um pequeno vídeo para relatar isso tudo em cima do filme Nosso Lar, e depois a gente volta com as outras participações. Celso, eu quero saber quando é que você entra para fazer aquela parte com a Simone. Tá sem áudio, sem áudio. Rapaz, eu esqueci. Que isso, hein? É agora. É agora. Eu fiquei aguardando. Simone está me olhando, eu não estou entendendo nada. A gente precisa ensaiar mais. Falta de ensaio. Mais encarnações aqui. Olha só, então, a gente vai passar um texto que é o Partidas e Chegadas para vocês, que fala exatamente, traz uma imagem figurada dessa coisa que a gente está falando aqui, né, do ir e vir, tá bom? E a gente pegou isso no Richard Simonetti, na internet, tal, quem quiser dar uma olhada aí depois, e começa assim: quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa,
Navegando mar aberto, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua, mesmo depois do tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver. Mas ele continua o mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levamos a preciosa carga de um amor que nos foi caro e vemos sumir na linha que separa o visível do invisível. Dizemos, já se foi. Terá sumido? Terá evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico de que não mais necessita do outro lado. E é assim que no mesmo instante em que dizemos, já se foi, no mais além, outro alguém dirá feliz, já está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva a sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que resolva por se desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. No outro partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajantes da imortalidade que somos todos nós. Fala, Márcio. Ok. Tá bonito. Foi muito legal. Eu vou aproveitar e vou fazer aqui vamos ver se vai dar certo, né? Vamos tentar. Deus é Pai. Eu vou fazer aqui uma apresentação de um... Cadê? Guia no Chrome. Vou tentar fazer esse aqui. Eu vou abrir aqui para que todos nós possamos assistir. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos.
da liberdade. O mestre falou, sede perfeitos, e nos ensinou esta lição. E somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. Nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Ok, gente, realmente eu não consigo ver isso sem me emocionar. E eu aconselho a todos, esse é um pequeno trecho, uma montagem que foi feita, e ele está no nosso site, na CBPR, no nosso Facebook, o Facebook da CBPR, Centro Brasileiro de Psicoterapia Reencarnacionista. Aliás, eu aproveito para pedir, quem puder curtir, assistir, nós estamos colocando todos eles também no YouTube, fizemos uma página no YouTube, chama CBPR Psicoterapia Reencarnacionista. O objetivo nosso é passar essa informação. Eu agora vou... Eita, o que houve aqui? Espera aí, houve um problema aqui. Espera aí. Eu acabei deixando seguir aqui, espera aí. Só um minuto. Ok. Eu quero... Ok, desculpe, eu tive um problema aqui no meu áudio. Então, só concluído, isso é um filme do Nosso Lar, aconselho a todos vocês, quem puder, assistir. Esse filme está disponível gratuitamente no YouTube, vale a pena. Bom, eu vou passar agora a palavra para os nossos outros amigos psicoterapeutas. Eu quero deixar... Eu só vou falar uma coisinha. Uma vez, um amigo meu, muito meu amigo, vai estar assistindo isso amanhã, ele me perguntou, como é que você tem tanta certeza que a vida continua, da espiritualidade? Como você pode ter essa certeza? E eu falei para ele, olha, eu não sei, talvez eu já vim com ela, mas acho que não. Eu acho que essa certeza eu adquiri com o tempo, eu adquiri com as minhas vidas passadas. Então, eu realmente, todos nós que estão aqui, todos nós somos psicoterapeutas reencarnacionistas. Não tem um aqui que não tenha centenas de regressões feitas. Então, e não é um no outro. São regressões em pacientes, em pessoas que chegaram apenas para serem atendidas. Então, a gente vai vendo as vidas das pessoas e vai tratando, porque cada um vem com um problema. Isso nos dá uma firmeza, nos dá uma garantia, nos dá uma certeza praticamente absoluta que nada disso aí é por acaso. Que nós estamos fazendo, eu acho que é importante para todos nós. Bom, eu vou pedir agora, pela ordem de antiguidade, eu vou pedir ao Sérgio, cadê o Sérgio, para fazer os seus primeiros comentários, e depois vai seguir todo mundo aí, vai poder ir falando. Cadê o Sérgio? Deixa eu localizar o Sérgio aqui, botar todo mundo aqui do lado, um do ladinho do outro. Está ali o Sérgio, já abriu o áudio.
Vocês estão vendo que hoje foi com efeitos especiais, né? Mas espere o final que ainda vai ter mais. Vamos lá, Sérgio, é contigo. Bom, boa noite para todos. Mais uma vez é um prazer estar reunido com vocês nessa roda de amor, de caridade, de aconchego. Quero dar os parabéns tanto pelas exposições da Simone, do Celso, como desse lindo vídeo que foi lançado aí, que imagens que valem mais do que 1000 palavras, né? E que se associaram às falas desses dois amigos e a sua também, inicial, esclareceram profundamente, além de nos emocionar bastante. E eu queria abordar, então, por um outro lado, não contrário a esse, absolutamente, né? Que vai ao encontro disso. Eu queria dizer o seguinte: essa questão da morte e da vida após a morte, ela está presente no ser humano desde a origem dos tempos. A partir do momento em que o homem passou a refletir, surgiu também os conceitos primordiais de religião, voltados a esses conceitos também, fundamentalmente, para aquietar a mente do ser humano diante daquilo que se mostrava inevitável, que era a finitude dos corpos. Então, nós que estamos acostumados, e hoje, e vivendo numa dimensão voltada para 4 pontos, que são altura, largura, né, comprimento e o tempo, né, ficamos muito presos a essa questão de finitude, tudo tem que ter um final, uma borda, e vinha a questão da morte, e essa sempre intrigou e atemorizou o ser humano. E, a partir disso, veio a questão da religiosidade. E, dentro do ser humano, desde sempre, houve este sentimento de que alguma coisa deveria existir após a perda do corpo de carne e osso. Isso é percebido pela ciência desde o tempo dos homens de Neandertal, por exemplo, da forma com que eles enterravam os seus mortos. Eu não quero... Egito está perto daquilo que eu estou dizendo. Da forma com que eles enterravam os seus mortos. Eles enterravam com alimentos e com os instrumentos rudimentares que eles tinham para a vida toda, e, numa atitude provavelmente instintiva, colocavam esses corpos na posição fetal. Isso aponta para uma crença clara da vida após a morte. Então, essa ideia da vida após a morte, ela vem em nós desde sempre. E nós hoje estamos com a morte batendo à nossa porta. A morte faz parte dos nossos dias. Por mais que as pessoas, às vezes, numa atitude intempestiva, impensada, tentem esconder isso através das suas atitudes, nós ainda estamos com sérios riscos em função da situação que nós vivemos. E é uma situação que faz com que nós venhamos, como nós temos tratado em todas as outras lives, nós venhamos para dentro de nós, para as nossas avaliações daquilo que realmente tem valor quando a morte nos aponta uma determinada finitude. E essa reflexão é que está sendo fundamental, e nós estamos falando dela, falando desta parte da vida que é a perda do corpo de carne e osso. E nós trazemos dentro de nós um instinto de viver. Nós precisamos desse instinto, porque é através dele que nós temos a força, a vontade e o desejo de vencermos as nossas dificuldades e cumprirmos a nossa reforma íntima, e não
paralisarmos diante dos problemas que surgem na vida naturais a todos nós. E, para que seja alguma coisa do campo da leveza, eu queria dizer que o ser humano, em geral, por causa desse instinto e propositalmente, ele tem o receio da morte. Chico Xavier estava num avião indo de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, e quem já fez voo para Belo Horizonte sabe que tem uma zona de turbulência enorme ali. O Chico estava vindo de avião e o avião começou a balançar numa turbulência terrível. E as pessoas conheciam o Chico, e aquele medo, aquela coisa terrível, e começaram a olhar para o Chico, e o Chico começou a gritar: valei-me, meu Deus do céu, valei-me, Nossa Senhora, me proteja, para mostrar que todos nós temos esse receio, que é perfeitamente natural. E aí Emmanuel chegou para ele e disse assim: escuta, Chico, por que você está gritando? Ele disse assim: eu estou gritando porque eu estou com medo de morrer. E o Emmanuel disse para ele: morra com educação. E o Chico disse: eu não sei como é que se morre com educação. O Divaldo Franco, ele teve um infarto lá na Casa do Caminho, e ele, então, se viu fora do corpo. E ele, tentando orientar, essa história eu ouvi o Divaldo contando, lá quando ele foi na Ramatiz, uma certa ocasião. Então, ele disse que ele, fora do corpo, ele queria orientar as pessoas a ajudarem, fazerem massagem no coração e tudo. E a mãe dele veio se aproximando, a mãe dele já tinha partido para o plano espiritual. E o Divaldo gritou: mamãe, o que você está fazendo aqui, mamãe? Você tem que correr lá para falar para a Joana que eu tenho muito livro para escrever. Então, é natural em nós esse receio da questão da morte, porque ela faz com que nós tenhamos um certo apego a esta vida para que possamos lutar e fazer o melhor aqui dentro deste planeta e nessa nossa caminhada. E, para finalizar, eu queria dizer o seguinte, duas coisas. A primeira é: por que será que eu, nessa pandemia, eventualmente estou contando calorias, enquanto que tem tanta gente lá fora, mesmo com pandemia, revirando lixo para poder ter alimentação? Será que, como Einstein disse, Deus joga dados com o universo? Tudo é por acaso, não tem lógica, não tem sentido, nós estamos aqui sem um sentido qualquer, que o amor que você sente pelo outro, essa amizade, esse carinho, é puramente uma reação neuronal, é algo biológico do seu organismo, ou tem alguma coisa a mais? E Einstein, ele, certa vez, passeando por Princeton, com um amigo, eles pararam na casa dele, e ele subiu para pegar alguma coisa, e o amigo dele, um outro físico da Universidade de Princeton, entrou, ficou ali na sala, na antessala, e lá estava uma maquete em proporcionalidade perfeita do sistema solar, que o Einstein tinha ganho. E esse amigo, quando Einstein voltou, desceu, foi lá em cima pegar alguma coisa, uma casa de 2 andares, ele disse: Albert, quem foi que fez essa maquete tão bem feita, extraordinária, uma beleza? E Einstein disse: não, ela surgiu aí, ela apareceu, ninguém fez. Um dia apareceu aqui na minha mesa. E o amigo dele ficou até chateado. Poxa, como é que pode? Uma coisa dessa não pode aparecer assim, de repente. Você sabe que alguém fez. E Einstein sabia que ele era ateu. E ele disse: vem aqui que eu vou te dizer uma coisa. E saíram, já estava anoitecendo. E ali no campus da universidade, Einstein pediu para que ele olhasse para cima. E ele falou: eu não estou te entendendo. Você vê em verdadeira grandeza essa coisa extraordinária que é o universo, que é a nossa galáxia, e você diz que tudo foi por acaso. E agora vê uma simples maquete de papel
e acha que alguém teve que fazê-la. Então, são nessas pequenas coisas que nós sabemos que existe a presença divina e existe uma razão, existe uma justiça, existe um sentido, existe um logos, existe um telos para que nós possamos estar aqui presentes neste planeta, buscando fazer a nossa reforma íntima e caminhando cada vez mais em direção ao Pai. Muita paz. Obrigado, Sérgio. Sérgio, como sempre, palavras brilhantes. Eu disse que teria que partir pelos mais velhos, mas eu vou ter que inverter, vou passar agora para os mais novos, porque eu vou chamar a Renata, então ela é a caçula nossa aqui. Renata, você está com a palavra, abre o microfone. Obrigada, Márcio, muito obrigada, mas não é bem assim não, mas tudo bem. Bem, boa noite, pessoal. Queria parabenizar meus colegas, o Celso, a Simone e o Sérgio, que falaram tão bem. Na verdade, eu queria falar um pouquinho para incentivar a gente a falar mais abertamente sobre essa questão da morte, né? Quanto mais cedo a gente comenta com os nossos filhos, com a nossa família, será mais fácil a gente encarar algo que, como já foi falado aí, é algo que pertence à nossa vida, né? E como que a gente pode abordar esse assunto, né? Principalmente com os mais novos, né? Talvez as crianças. Eu acho que uma boa dica é a gente começar um comentário ou pensar num daqueles filmes que a Simone falou, ou agora tem algumas pessoas indo embora, né, morrendo, e a gente aproveitar esse gancho e falar, né, bem, isso acontece com todo mundo, isso também vai acontecer comigo, de repente eu como mãe posso falar para o meu filho, olha, quando acontecer comigo, eu prefiro ser cremada, ou eu prefiro não ser cremada, e às vezes o filho vai falar, mãe, não fala assim, mãe, que é isso, eu não quero nem pensar nisso, né, como todo mundo já deve ter ouvido, mas isso é algo que a gente tem que pensar assim e deve conversar isso desde pequeno, né? Quanto mais cedo a gente conversar sobre isso, melhor para que a gente possa encarar isso mais tarde, né? Falar também um pouquinho dos arrependimentos. Quando a pessoa morre, a gente sempre pensa, poxa, eu fui assim, eu deveria ter sido assado, eu não agi corretamente com aquela pessoa. Se não deu tempo de você ter uma conversa, faça uma oração com as suas palavras, né? E fale com essa pessoa, ou seu pai, sua mãe, ou seu amigo que foi embora. Fale com essa pessoa com as palavras que você talvez conversasse. Olha, eu queria te pedir desculpa, não foi por mal, eu não fiz isso por mal, eu estava num momento ruim, enfim, me perdoe. Faça isso em oração, que eu acho que é uma forma de você ficar se sentindo um pouco melhor e esse espírito, né, que já não está mais encarnado, também, se puder, se tiver condições de ouvir naquele momento, ouvirá com o coração aberto, né? Nós temos a mania de falar, perdi o fulano, né? Santo Agostinho falava que a gente não perde ninguém, muito pelo contrário, a gente ganha. Porque se essa pessoa foi uma pessoa muito bacana com a gente, e, enfim, nós tivemos uma relação muito boa, nós ganhamos muito com esse ser encarnado. E se essa pessoa nos maltratou ou nos magoou, nós também ganhamos, porque nós tivemos a oportunidade de aprender com tudo isso que essa pessoa nos deixou. Por isso que Santo Agostinho dizia, a gente não deve falar, eu perdi o fulano. Não, eu não perdi o fulano, né? Eu ganhei a oportunidade de estar com essa pessoa, né? Então, para terminar, né, eu acho que a gente deve ver aquela história do copo meio cheio, meio vazio, né, em relação à morte. A gente pode se lamentar de uma maneira mais branda ou se lamentar de uma maneira mais pesada, né? Eu acredito que o espírito, quando ele se vai, quando ele tem condição de escutar ou de entender tudo que ele fez aqui, né, na sua encarnação,
eu acho que a gente pode ter, nós aqui que estamos encarnados, uma ligação mais leve, não se lamentando de uma maneira, o fulano morreu, eu morri junto, eu não vou mais ter a minha vida como era antes, porque se ele tiver condição de ouvir todas essas lamentações bem pesadas, com certeza ele não vai ficar numa posição muito feliz, porque lá em cima ele também quer que a gente fique aqui embaixo numa situação melhor para que mais tarde a gente possa se encontrar, se for o caso. Era mais nesse sentido de incentivar as pessoas a conversarem mais sobre algo que realmente é uma realidade. Ok? Muito obrigada, Márcia. Obrigado, Renata. Muito obrigado. Eu vou agora pedir... Cadê a Josi? Pedir para a Josi também dar a sua contribuição. Josi, está por aí? Vamos ver. Não sei onde está a Josi. Bom, está por aí? Bom, ok, agora sim. Ok, Josi, você está com a palavra aí para dar a sua colaboração. Boa noite, todo mundo, boa noite. Eu estou aqui refletindo e aprendendo com todos os meus colegas nesse momento, né? Como o Márcio disse, a gente aprende aqui, a gente aprende a cada momento. E eu estou aqui refletindo na minha própria vida e refletindo com a fala da Simone, por exemplo, o quanto eu sou apegada à matéria, o quanto eu sou apegada à forma, o quanto eu estou apegada a meu emprego, o quanto eu estou apegada fisicamente à minha família, sem estar dando o devido valor da corrente amorosa. Ou será que eu estou só apegada ao corpo físico das pessoas de minha família, né? Eu estou aqui refletindo realmente na beleza do universo, como me chamou o meu colega Sérgio, e ver a lógica de toda a criação, essa harmonia que existe em volta de nós, desde o sol que nasce ao sol que se põe, aos ciclos da vida, e me chamando a refletir na razão de cada coisa. Eu estou aqui pensando no vídeo que eu vi, que me emocionou também profundamente, porque eu quero, sim, esse mundo mais fraterno, eu quero esse mundo mais amoroso. E eu vou dizer para vocês que eu não quero esse mundo no futuro, eu quero esse mundo agora. Eu quero e eu preciso desse mundo agora. Muito. Eu preciso muito. E para a gente construir isso, tem que ser agora. Quando a gente pensa, eu quero um mundo melhor, não é porque a gente vai construir esse mundo amanhã, é porque a gente está se modificando agora, a gente está fazendo diferente agora, a gente está sendo fraterno agora, e aí sim, amanhã pode vir de uma maneira diferente, com uma outra cor. Eu estou aqui refletindo nos perdões que eu preciso dar, a mim mesma, inclusive, como me chamou a atenção minha colega Renata. Quais são os pesos que a gente leva e que fazem com que esse momento de despedida no físico fique tão pesado? Será que é porque eu não curti o suficiente aquela pessoa? Ou será que é porque eu não disse tudo que eu precisava dizer a essa pessoa? Será que eu não me dei inteira a essa pessoa? E aí fica uma culpa no final de tudo, de que, puxa, essa pessoa não pode ir embora agora. Não por ela, mas por mim. Pelo meu egoísmo, porque eu preciso ainda dizer para ela tudo que eu não disse, eu precisava ainda fazer por ela tudo que eu não fiz. Essa é uma reflexão profunda e é de coração a coração. É a gente olhando para o nosso coração, para a nossa estrada,
que a gente faz esse pensamento, essa reflexão lá no nosso silêncio, para poder ser melhor, não é para ficar com culpa ou qualquer coisa assim, mas é para ser um ser humano melhor. Porque, na verdade e de fato, a vida não é o corpo. O corpo está aí para servir a vida. O corpo não é a causa da vida, ele é consequência. Por precisarmos nos expressar nesse campo 3D, como diz o Celso, para a gente precisar se expressar, aqui agora, a gente precisa de um corpo material. Então, o corpo é causa. E ele vem do tamanho certo para a gente. Às vezes a gente briga com ele, mas quando a gente vai estudando, cada vez mais vai percebendo que tudo que a gente faz gera uma vibração. E é essa vibração que estamos gerando hoje, com a nossa vida e experiência de hoje, que vai trazer amanhã uma nova encarnação, com um novo corpo. E qual é o corpo que eu estou preparando para receber na minha próxima experiência? Será que eu estou cuidando bem desse corpo físico hoje? Será que eu cuido dele com zelo e não com apego? Que tipo de experiências hoje eu estou vivendo de uma maneira plena, sem deixar mais pesos do que eu já vinha carregando, para que eu possa ter uma próxima encarnação, uma próxima chegada nesse plano de uma forma mais suave, de uma forma que eu possa contribuir mais? Porque já reparou, se a gente não tem uma experiência que é muito mais, vamos dizer, leve, talvez, a gente não consegue contribuir tanto com o coletivo. Porque se eu estou com fome, se eu estou com dor, se me faltam todos os recursos materiais, a minha contribuição para o coletivo fica limitada. Então, é importantíssimo, sim, que tenhamos recursos materiais. É importantíssimo, sim, que tenhamos saúde. É importantíssimo que tenhamos cultura e que possamos cada vez mais contribuir com o coletivo, sendo a nossa melhor versão. Daí a importância da gente entender que a vida não termina com o adeus do corpo físico. Daí a gente ver o significado e propósito da existência, que é o próprio vivenciar. A gente vivencia o amor, a gente vivencia as perdas, a gente vivencia o ser deixado de lado, a gente vivencia o egoísmo nosso e do outro, a gente vivencia momentos de inveja nosso e do outro, e a gente vai separando na gente mesmo o que é joio em nós e o que é trigo em nós. É isso que a gente veio fazer, vivenciar para aprender e para deixar o mais luminoso em nós agir no mundo pelo coletivo sempre. É esse o mundo que você quer, não é? É esse o mundo que eu quero, aquele mundo do amor. Mas aquele mundo do amor não é feito pelo outro lá longe, aquele outro que eu não conheço e que vem com o amor inteirinho e pronto em papel de presente para mim. O mundo do amor é construído por cada um. E para ser construído por cada um, eu tenho que me amar também. Daí, cuidar bem do físico, cuidar bem daqueles que estão em volta de mim, criar laços cada vez mais amorosos em volta, ser prestativo, sair da solidão, porque o contrário da solidão, sabe o que é? Solidariedade. Então, sair da solidão de nós mesmos, irmos de encontro ao outro. Se eu sei que o meu tempo aqui, nesse corpo, com essa aparência, nesse estado é limitado, eu vou aproveitar essa minha encarnação de uma maneira cada vez melhor. Porque a minha consciência me diz que eu posso, a minha consciência, o meu coração
me chama porque eu quero, então é possível ir. Então vamos olhar para o fenômeno da morte, para o fenômeno do desencarne, como um sino que toca. É um sino que toca para nos chamar a atenção. Olha, o tempo aqui, dessa maneira, é limitado. Não é que não vai ter mais. Vai ter mais. Vamos aprender mais ainda. Vamos encarnar novamente. Mas será numa nova situação, a qual não sabemos ainda. Então, hoje, aqui, agora, é a grande oportunidade. Então, vamos olhar para a morte como esse sino que toca e nos chama à vida aqui e agora. Que possamos ser cada vez melhores, cada vez mais amorosos, fraternos, humildes, sabe? Sabendo o que podemos e o que não podemos fazer, aonde podemos e aonde não podemos alcançar, mas dispostos a superar as nossas limitações. Essa é a minha palavra hoje. Obrigada. Nós é que agradecemos, Lúcia. Obrigado. Fantástica a sua colocação. Eu acho que nós estamos caminhando, está indo muito bem. Eu vou agora pedir a colaboração da Sônia, e depois nós vamos ouvir o Rafael. Sônia, abre seu áudio. Você está... Eu não sei se estão me ouvindo. Está com problema que está ouvindo? Está ouvindo. Boa noite. Eu lembrei de um filme que eu gosto muito, um filme até bem antigo, chamado Encontro Marcado, com o Anthony Hopkins e o Brad Pitt, que é a morte, né? Na realidade, tá ruim o som? E o que fala é que, quer dizer, como foi colocado pelo Sérgio, né? Todo mundo que está encarnado hoje, a gente tem muita dificuldade, porque a gente sempre tem um apego, né? E esse filme, inclusive, é muito interessante, porque a morte vem conversar, né, com o Anthony Hopkins para levá-lo, né? E quem fica apegado à vida é a morte, e não quer ir embora. Então, o filme é muito interessante, o filme é muito bonito, que mostra também um outro lado, né, da gente dar valor. O filme mostra o lado de dar valor a uma comida que, de repente, a gente come, mas não dá valor, de ouvir uma música, de coisas pequenas, básicas, porque o cara é riquíssimo, né, esse Anthony Hopkins, ele é riquíssimo, então ele tem um império enorme, ele é apegado às filhas, ao patrimônio dele, ao que ele construiu, à vida. E o filme vai mostrando isso, né? Então, eu acho que está encarnado hoje, eu acho que o medo da morte, sei lá, o receio, até não falar sobre isso, é porque a gente tem que se desapegar de tudo, né? Na realidade, a vida é uma grande viagem, né? Quando a gente faz uma viagem, principalmente para longe, a gente quer aproveitar tudo, a gente quer ver tudo, né? Aí o pessoal me pergunta, você já foi no Pão de Açúcar? Eu nunca fui ao Pão de Açúcar, porque o Pão de Açúcar está ali sempre esperando um dia eu ir, porque está perto de mim. Mas para quem vem de longe, às vezes eu recebo parentes que moram longe, e a primeira coisa que eles querem fazer é ir no Pão de Açúcar. Por quê? Porque eu não sei quando eu vou voltar aqui. Então, eu acho que a gente teria que viver como se a gente... Será que eu vou estar aqui amanhã? Acho que essa oportunidade, né, do que o mundo está tendo para pensar é isso, né? Da gente, de repente, dar valor a essas coisas, a comida, a estar com familiar, mas sabendo que amanhã eu posso não estar, né? Então, não é como é que eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, porque às vezes a vida leva a gente tão no automatismo que a gente come uma comida que a gente gosta muito, mas a gente não está desfrutando daquela comida. Às vezes a gente está ouvindo uma música, mas não tá, a música está tocando, mas eu não estou na música, eu não estou me integrando com a música, no que ela quer dizer, me deixando envolver, e a vida vai passando, vai passando. Então, quando a morte, de repente, está ali, como o Brad Pitt vindo buscar a gente, peraí, eu não sei se eu estou preparada, peraí que eu deixei de fazer um monte de coisa, mas a gente não vive como se essa viagem um dia fosse terminar, né? E um dia ela chega e a gente vai, né, deixar de ter ido ao Pão de Açúcar, vai ter deixado de comer aquela comida boa, vai ter deixado de ir, sei lá, no Corcovado, vai ter deixado de um monte de coisa, porque estava ali perto, amanhã eu faço. A gente vai se distraindo com as coisas da vida. E é uma distração de não estar presente. O oriental fala muito isso, né? Mesmo quando a gente toma uma xícara de chá, que a gente esteja presente naquele momento do que a gente está fazendo. E a vida faz com que a gente não esteja presente naquilo que a gente está fazendo.
Então, a morte, às vezes, ela não dá nem tempo, você nem nota. Tem muita gente que passa para o outro lado e nem dá conta disso. Então, é muito complicado. O que eu queria falar é que a gente aproveite esse momento, né, que a gente... Eu sempre lembro de um amigo muito querido que toda vez que tem aniversário, ele fala: Sônia, como esse bolo tá uma delícia, no nosso lar não tem bolo, é só sopa. Então, é assim que a gente tome consciência disso. Gente, ontem mesmo eu falei: mas aproveita que o nosso lar só tem sopa. Então, ele que não gosta muito de sopa já viu, né? É complicado, né? Então, que a gente aproveite isso, não se distraindo. E se aproveitar não é se distraindo. Eu tenho ouvido muitas pessoas falando assim: mas todo mundo está na praia, todo mundo não está nem aí para a pandemia. Por quê? Porque eu acho que, em vez da gente criticar, é entender que essas pessoas estão se distraindo. Elas estão se distraindo, não é distraindo distração para distrair a cabeça, se distraindo com relação a deixar a vida... não está entendendo o que está acontecendo no momento. Elas estão se distraindo porque elas não estão cientes, né? Ela trabalha, né, no hospital e ela falou: poxa, o cara estava com Covid querendo ir embora, com a máscara no queixo. Não está nem aí, que está passando para outras pessoas e não queria ficar internado. Isso não está no momento presente. Isso não está vendo do que a minha entorno, do que eu faço no meu entorno, que eu sou responsável por contaminar um monte de pessoas. Então, que a gente também tem que entender isso, né? Como a humanidade está tão desconectada do que está acontecendo, da vida, do que eu sou responsável pelo quem está do meu lado, do meu próximo. Então, por isso que a morte assusta, né? Porque ela chega e papum, não tem negociação, né? Mas eu mesmo recomendo, hoje é sábado, quem quiser, quem nunca viu, é um filme maravilhoso chamado Encontro Marcado, que todos nós um dia vamos ter o nosso encontro marcado. Não sei como vai ser, mas está dando problema no seu som, Sônia. Estamos com um probleminha no som aí. Esse encontro marcado. Então tá, gente, okay. Não sei se deu para ouvir. Sim, já deu para ouvir, sim, Sônia. Ok. Gente, eu acho que a gente já deu uma boa pincelada, né? Agora eu vou pedir alguém que lida com a morte praticamente todo santo dia, né? Eu vou chamar o Rafael, que faz parte do nosso grupo. Ele está quase saindo psicoterapeuta, mas ele é um médico geriatra conhecido, que tem uma ótima formação, foi quem nos fez a palestra de Medicina e Espiritualidade. Eu pedi o Rafael para ele, em pouco tempo, que a gente já está estourando o nosso tempo também, para a gente colocar e ele passar um pouco dessa experiência dele, de ver as pessoas fazendo a passagem e como essas pessoas se colocam. Ok? Rafael, a palavra está com você, amigo. Abra o seu Obrigado, amigos. Boa noite a todos. Agradeço ao Márcio pela essa oportunidade. Como a Sônia, depois de todo mundo, de todas essas grandes pessoas, grandes profissionais, é até mais complicado. O que a Sônia quis dizer, o ditado, a Sônia disse agora há pouco, que é o ditado latino, é uma frase latina: carpe diem, curta o momento, né? A gente começa para falar sobre morte e processo de morrer, como o Márcio falou, que eu lido com isso muito de perto, e realmente eu lido com muito, porque eu lido com uma população que é uma população muito idosa e que, teoricamente, já está mais próximo da sua partida desse plano, mas eu tenho também no meu trabalho como especialista em cuidados paliativos, eu lido também com pessoas, pacientes doentes que não são idosos, que são pacientes cuja idade é muito próxima à minha, um pouco inferior à minha, e que essa impossibilidade
que essa nossa sociedade, principalmente essas duas ou três últimas gerações que convivemos, que desaprendeu a lidar com a morte e terceirizou a morte para um lugar frio, isolado, distante, e muitas vezes imputando a quem está nesse processo de morrer um sofrimento atroz. Né? Nessas últimas 3 décadas, com a evolução da tecnologia e da medicina, acho que muitos de nós, meus colegas, brincam com a medicina, brincam em ser deuses. Não estou criticando nenhum colega em especial, mas faz parte do juramento de curar quando possível, aliviar o sofrimento sempre. E como diz a Cicely Saunders, a mãe do cuidado paliativo, o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. E aí, falando em sofrimento, quando a gente não lida com esse processo de morte e morrer, quando a gente não faz o nosso autoconhecimento e se debruça sobre o nosso processo de vida e o nosso processo de morte, que se iniciou quando a gente deu o primeiro choro ao sair do ventre materno, nessa jornada terrena, a gente começou naquele momento o nosso processo de morrer, né? E se a gente não entende isso como um processo do corpo físico, que é um processo que tem um início, no momento da fecundação, a geração, o nascimento e o processo do fim do corpo físico, que é o processo de morrer. Mas pela minha crença, eu acredito que o espírito é eterno, a gente consegue caminhar com o espírito e levar esse aprendizado ao longo da espiritualidade. Em idas e vindas, como disse o Celso, muito bem dito, e o Sérgio também, a Simone também, em idas e vindas. Mas eu que lido com esse processo de morte e morrer, palavras que eu vou colocar aqui são muito importantes e relevantes, e eu já, como faz parte da minha lida diária, eu lido com esse processo e vejo esse processo acontecer. Primeiramente, para lidar com isso, a gente precisa se despir de uma palavra principal, que é o medo desse processo, a angústia que esse momento traz para todos nós, seja em estar vivenciando esse processo ou estar vivenciando alguém que a gente gosta muito, ama muito nesse processo, a sensação de derrota que muitos colocam como a derrota de algo que não conseguiu acabar, como muitos colegas colocaram, e esse sofrimento que é gerado em torno de todos esses sentimentos. Em modo geral, eu vejo um turbilhão de sentimentos. E para não me prolongar agora, eu acho essa temática extremamente relevante, e eu acho que a gente precisa de colocar esse tema mais vezes, né? Eu vou relatar uma passagem que tem exatamente uma semana que aconteceu. Um paciente, isso é um relato de caso, eu não vou identificar o nome do paciente, é claro, mas um paciente que eu fiz uma primeira abordagem há 5 meses atrás no cuidado paliativo, e ele me ouviu longamente, escutou longamente, fez inúmeras perguntas e disse assim: a sua visita foi muito importante, essa nossa conversa foi muito importante, eu preciso de mais material, se o senhor puder me enviar, eu vou estudar, eu vou me debruçar sobre isso. Se o senhor me permitir, eu vou tirar algumas dúvidas depois. Mas eu falei, nesse momento, o programa, ele não estava no momento ideal para o programa, mas ele estava no momento ideal para a escuta aberta, para o que a gente chama de escuta empática. E aí, alguns meses se passaram, a doença evoluiu, o médico dele me ligou e disse: Rafael, eu não tenho muito eu não estou conseguindo lidar com o paciente, e agora eu peço que você e a sua equipe aceite a recebê-lo. Eu falei, naquele momento eu não recusei, eu fiz uma acolhida para ele. Ele, naquele momento, ele estava precisando daquela informação, mas não era o momento dele. E aí, nesse momento, eu não pude ter contato com ele, e aí foi um outro colega da minha equipe que foi fazer
o recebimento dele nesse processo de cuidado. E aí o enfermeiro e o colega foram fazer esse recebimento, fizeram um link maravilhoso com ele, e aí isso se passou mais um mês e pouco, e ele caminhou para o seu processo, que a gente identifica quem trabalha com isso, não um processo de morrer que se inicia no momento do nascimento, mas ele começou o seu processo de terminalidade. É o processo quando a morte ali é irreversível, quando todo o organismo, os sinais clínicos se mostram que a morte é inevitável, inexorável, e é um prazo de alguns dias, horas, semanas ou meses, mas que ele vai acontecer. E aí ele começou a viver um sofrimento incrível, e o colega me pediu, eu não estou conseguindo contornar isso, e eu peço que você vá fazer esse acolhimento. E aí, sábado passado, eu terminei meu consultório, fui até a casa desse paciente, e ao chegar lá, eu conversei um pouco antes com a família, ele estava deitado no seu leito, no seu quarto, e aí ele falou... E aí eu conversei com a família muito angustiada, porque o processo, essa última semana tinha sido muito difícil, ele fazendo alteração do nível de consciência, com quadros delirantes e de agitação psicomotora e agressividade, por conta da hipoxemia que a doença estava causando, ou seja, baixa de oxigênio na circulação sanguínea. E aí, quando eu entrei no quarto, depois de ter conversado com a família, com a esposa, filhos, eu entrei no quarto, ele olhou para mim e pediu para que todos saíssem. Todos os familiares saíssem. Eu falei assim, eu quero ficar sozinho com ele. E aí eu falei, o senhor lembra de mim? Aí ele falou assim, como eu não poderia esquecer o seu olhar. E aí ele falou, senta aqui do meu lado, por favor. E aí ele começou todo aquele processo de angústia, de sofrimento, ele começou a colocar à tona. Incrivelmente, ele aceitou que a família saísse, mas que uma pessoa que estava cuidando dele na última semana, que era um cuidador, ficasse presente no quarto. E aí, nessa longa conversa que eu tive com ele, e aí eu comecei a conversar com ele, e aí ele falou assim para mim, eu precisava te ver, eu precisava conversar com você. E aí ele começou a pedir para fazer uma oração com ele, ele começou a falar da vida dele, do sincretismo religioso que tinha na família dele, que a família dele era primordialmente católica, mas que ao longo da vida ele se dedicou à religião espírita, que ele estava frequentando um centro espírita chamado Padre Pio, em Botafogo, e que ele vinha, e ele tinha muito, e que ele via a morte como uma derrota, e ele ir para o hospital seria uma derrota para ele. Não porque o hospital representasse a derrota em si, porque o hospital concretizaria para ele a morte que estava acontecendo. Então, ele não ir para o hospital era não ir para a morte, e não necessariamente ir para o hospital. E aí, ao longo da nossa conversa, ele pediu para fazer uma oração, ele começou a fazer uma prece, eu pedi uma pausa para ele, ele começou a falar em espíritos, ele começou a falar em santos e espíritos, e aquele profissional de saúde que estava ali dentro junto dele era um profissional, era evangélico, e eu falei para ele, se não estiver confortável para você, você pode sair. Aí ele falou, não, eu vou ficar. Aí eu falei, então você faça sua prece na sua fé, e a gente vai fazer aqui uma prece juntos. Estamos todos no mesmo sentido. E depois de ele ter feito uma longa prece, ele ficou muito cansado durante a prece, e aí ele pediu para eu continuar, eu continuei fazendo a prece por ele, e a gente encerrou a prece, e ele começou a chorar, e ele pediu assim, eu tenho medo de morrer, porque eu tenho medo do que me espera. E aí eu comecei a falar, o que te aflige tanto nesse processo? Né? Ele falou, eu tenho culpas eu trago aqui comigo. E eu era para ter tido 8 filhos e só tive 3. 5 eu interrompi o processo de vinda para cá. E eu não sei o que me espera. Mas segundo as minhas reuniões lá, e ele foi um momento de emoção muito intenso,
ele falou para mim, 4 desses 5 já estão na minha família. E aí eu falei, 4 desses 5 já lhe perdoaram. E quem sabe esse 5º já não lhe perdoou e está te esperando de braços abertos lá, para te receber de braços abertos. E ele falou, não, mas esse 5º tem que vir na minha família. Falei, talvez ele esteja te esperando para lhe receber, te dizer que perdoou, e ele vai retornar logo em breve. Então não tenha medo por isso. E aí ele chorou, e ele falou, eu aceito ir para o hospital. Eu sei que eu não estou muito bem aqui, e eu estou sofrendo aqui, mas agora eu aceito ir para o hospital. E aí ficamos ali conversando até a ambulância chegar, ele foi para o hospital, e em 24 horas ele fez o desenlace dele. Ele falou da neta. Então, assim, a gente não falar com o paciente, qualquer que ele seja, sobre a morte, é não oportunizar essa pessoa de falar do seu sofrimento em vida. E é essa experiência que eu trago a cada um dos senhores. Oportunizemos a cada um dos nossos familiares de falar sobre a morte. E quando qualquer um dos nossos familiares nos colocar sobre ela, nos preparemos para estarmos preparados para falar sobre ela, para que possamos dar o amparo necessário. Talvez eu tenha conseguido, e nada é por acaso, eu tenha conseguido sair do meu consultório e lá ele tenha conseguido esperar numa semana de muito sofrimento para conversar comigo. Talvez o colega não tenha tido conseguido desenvolver um discurso empático ou não tenha desenvolvido uma afinidade para que ele pudesse se abrir assim. Então, ele poderia ter se aberto comigo, com o enfermeiro que ali estava, ou com qualquer outro profissional, ou até com um próprio familiar. E aí, nesse momento, nós somos terapeutas uns dos outros. E aí, esse ouvir e deixar falar sobre a morte é extremamente importante. Era isso que eu tinha para contribuir aqui para os senhores. Obrigado. Acho que a gente, com isso, a gente consegue trazer realmente uma informação, trazer para todos nós, para todos que nos ouviram, que vão nos ouvir, algum tipo de ensinamento, algum tipo de aconselhamento, algum tipo de... Como foi dito aqui por vários, eu acho que o objetivo nosso é trazer um pouco de amor incondicional. E esse amor incondicional, ele vale para a vida. Assim, quando a gente recebe uma criança que você explode, todos nós que somos pais, somos avós, a gente explode em alegria, essa criança vem, envelhece e um dia vai voltar para lá. E todos nós um dia voltaremos para a nossa pátria, porque, na realidade, a nossa terra é lá. Lá, na espiritualidade é que nós estamos. Nós estamos aqui só numa missão, uma missão de desenvolvimento, uma missão para nos tornarmos pessoas melhores, umas provas e expiações passarmos para a gente poder trabalhar e fazer a nossa reforma íntima. Eu, antes de fechar, eu quero... Sim? Não, sou eu, Sérgio. Não, Sérgio, fala, Sérgio, pode falar. Você me permite fazer uma observação, contar rapidamente aqui um caso? Claro, estou fechando aqui o meu. Porque eu acho que nós falamos da morte e, na verdade, nós falamos da continuidade da vida neste plano e depois em outro plano, né? Então, eu quero contar para vocês um relato, um caso, o Rafael estava falando e eu me lembrei desse, um caso terapêutico. Me foi permitido, obviamente, eu pedi autorização à paciente para contar, é o seguinte, e eu trabalho, na minha linha, eu trabalho muito com a interpretação dos sonhos. Os sonhos são extremamente importantes dentro da linha terapêutica que eu trabalho. E essa paciente, ela é espírita, a avó dela era a figura feminina mais importante na família, para ela, principalmente, e ela veio a falecer com 94 anos. E essa moça, ela passava por um momento de tristeza e tudo, mas aceitou bem
a passagem da avó, né, por causa da idade, por causa do entendimento dela, da espiritualidade e tudo mais. E agradeceu pelo fato dela ter partido com 94 anos e ela ter podido desfrutar tanto tempo com a presença da avó e os ensinamentos. Só que, alguns meses depois, por questões da vida, né, ela entrou num processo depressivo. E ela trazia para a sessão a questão da saudade da avó. Né? A saudade, essa palavra que só existe na língua portuguesa com essa assertividade. Né? Ela trazia a saudade da avó dela. E, numa das sessões, ela traz o seguinte sonho que eu queria relatar para vocês. Ela está sentada numa cama, ela está num quarto, e nesse quarto existem 2 camas de solteiro. Ela está numa delas, com uma bolinha azul na mão, e ela jogava essa bolinha azul para o alto, pegava, jogava, até que a bola escorrega da mão dela e vai para baixo da outra cama. E aí ela vai atrás da bola para pegar, e quando ela se abaixa e olha embaixo da cama, ela vê um sem número de pares de sapatos usados, gastos, debaixo da cama. E ela identifica que são os pares de sapato da avó dela. E ela volta com esse sonho, no primeiro momento ela não consegue entender, a gente vai conversando e nós interpretamos da seguinte forma. A saudade dela com relação à avó era tão grande, né? E ela precisava muito de uma fala da avó. E ali estava o grande conselho da avó. Porque todos aqueles pares de sapato gastos mostravam que a avó caminhou por essa estrada da vida ao longo dos seus 94 anos e não desistiu. E esse era o recado para aquela menina. Não desista, cumpra a sua missão. E aquela bolinha azul que saiu da mão dela é porque ela estava deixando escapar o seu mundo. Então, numa live em que nós falamos da continuidade da vida, que nós possamos fazer dessa nossa passagem aqui o melhor possível, porque haverá continuidade. E como falaram todos brilhantemente, o que nós levamos na nossa bagagem são as sementes e os frutos daquilo que nós plantamos aqui. Muito obrigado, Márcio. Bom, eu acho que a gente não podia fechar de maneira melhor, né? Sérgio, como sempre, é brilhante. Eu vou pedir agora para que vocês esperem 2 ou 3 minutinhos, porque eu vou fechar. A gente já teve um vídeo, deu certo, então eu vou tentar fazer o próximo, que, se Deus quiser, vai dar certo. Eu peço luz e paz, saúde e proteção para todos vocês. Márcio. Fala, Marcos. Diga, tudo bem? Boa noite. Assim, tem como fazer uma pergunta para o Rafael, rapidamente? Faz pelo grupo, para ele poder responder. Tá. Tá ok, Marquinhos? Ok, tá, obrigado, querido. Obrigado, tchau. Eu vou botar o vídeo agora para a gente fechar a nossa live. Tá. Partida e chegada. Quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista.
O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver, mas ele continua o mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos, já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico, de que não mais necessita no outro lado. E é assim, que no mesmo instante em que dizemos, já se foi, no mais além, outro alguém dirá feliz, já está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. Noutro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade que somos todos nós. Victor Hugo, poeta e romancista francês que viveu no século XIX, falou da vida e da morte dizendo: a cada vez que morremos, ganhamos mais vida. As almas passam de uma esfera para outra sem perda da personalidade, tornando-se cada vez mais brilhante. Eu sou uma alma. Sei bem que vou entregar à sepultura aquilo que não sou. Quando eu descer à sepultura, poderei dizer como tantos: meu dia de trabalho acabou. Mas não posso dizer, minha vida acabou. Meu dia de trabalho se iniciará de novo na manhã seguinte. O túmulo não é um beco sem saída, é uma passagem. Fecha-se ao crepúsculo e a aurora vem abri-lo novamente. Ok, gente? Quero agradecer a presença de todos e dizer que daqui a 15 dias estaremos de novo. Muita gente entrou no meio da live, então amanhã nós colocaremos, se Deus quiser, amanhã ou mais tardar, segunda-feira, nós vamos colocar tanto no Facebook da CBPR, as pessoas já têm, como eu falei no início, no YouTube também da CBPR. Peço a todos que curtam e, se quiserem, compartilhar os vídeos. Ok, gente? Namastê.